aí eu e a torcida do Flamengo todinha, chamada prefeitos, receberam esses processos. Tá certo? Como o prefeito daqui, atual, e outro também tem esse tipo de processo. Você acha que ele não está cheio de processo? Não, ele está cheio de processo. Tem algumas perguntas. Algumas pessoas ainda acreditam que a sua candidatura possa ser impugnada de última hora. Eu queria que você explicasse um pouco disso. E muito se dá pela pergunta que eu vou buscar agora, tá? Que é justamente sobre a situação do Funprecon. Eu acho que é um assunto que isso rola há muito tempo, né? E muitas pessoas acreditam que a sua gestão ela foi manchada por essa questão, por essa abreviação, né, de Funprecon. E se existe a possibilidade ainda, porque a gente sabe que como é a política condadense, né, existiram já ações para que impedissem, né, enfim, né? Deixa eu lhe explicar um pouquinho, mas vamos começar pelo Funprecon, Fundo de Previdência, tá? O Fundo de Previdência do município foi instituído no município de Condado em 2004. Foi criado o Funprecon em 2004. O primeiro aporte de recursos, e ali, por exemplo, sua mãe, funcionária pública, Ricardo aqui, funcionário. Então, vamos lá, naquele tempo nem contribuía para Fundo de Previdência, né? Mas vamos lá, a sua mãe. Ela tinha tido, ali em 2004, ela já tinha ali aproximadamente 15 anos de trabalho, 15, 20 anos de trabalho, 15 né? 15 anos de trabalho, e ela tinha contribuído a vida toda dela, como ela e todos os outros funcionários do município, já tinham contribuído a vida toda dela para INSS, IPSEP, tá certo? Tinham contribuído ali. De repente, os municípios foram obrigados, naquelas políticas doidas, a criar os seus fundos de previdências próprias. Todos, né? Todos os municípios foram obrigados e tinham um prazo limite para criar. Quando foi criado ali o fundo de previdência, os municípios começaram do zero. Do zero. Para piorar, o município de Condado, em dezembro de 2004, teve um prefeito cassado. Subitamente o prefeito foi cassado. O prefeito à época era Zando Balbino, foi cassado. Assumiu o presidente da Câmara, porque o vice-prefeito, que era Cassiano, não quis assumir, e assumiu o presidente da Câmara, que era Lula. O pequeno aporte que foi feito naquele tempo, de 20 e pouco, ou foi 30 mil reais, foi feito no fundo de previdência dali. Mas o fundo de previdência já era deficitário e muito. Ele já comecei em janeiro com ele, janeiro de 2005, meu primeiro mês de governo, devendo muito do fundo de previdência, porque não tinha recursos para colocar ali dentro. Não tinha nem a contribuição ainda instituída dos funcionários. Você está entendendo? E se você tinha uma contribuição de 8%, 9%, 10%, 11% dos funcionários, como é que você ia com 11% pagar 100%? Você está entendendo? Porque aquele valor lá de trás dos 15 anos não foram feitos a chamada compensação previdenciária. O INSS até o dia de hoje não pagou isso aos municípios. E aí eu fui o cara pioneiro, começando do zero e administrando e pagando todos os aposentados, pensionistas, pagando, e nunca deixaram de receber. Tá certo? Recebiam do mesmo jeito que recebiam os efetivos, e a gente colocando esse aporte, pagando, até que a gente fez o cálculo atuarial do município, que foi instituído ali, definido de fato em 2010, o cálculo atuarial de 2008 e o de 2010. A gente fez um chamado cálculo atuarial, o Ministério mandava o pessoal e foi feito aqui dentro do município, e aí nós começamos a fazer os parcelamentos para pagar o que era residual, e esperando com a ação na justiça contra o INSS para que ele fizesse todos os municípios e todos os prefeitos de Pernambuco, todos, menos o Recife, todos não tinham recursos até lá. Pode olhar no Google lá atrás que todos os prefeitos, Carpina, uma cidade maior aqui, com um movimento muito maior, Carpina, o prefeito ele não tinha como pagar. Ainda hoje é deficitário. Por exemplo, você vai aqui em Vicência, o prefeito tem 80% de aprovação ali em Vicência, e ele está lá, todo mês ele bota a mão na cabeça, num tempo desse, ainda dizer como é que eu pago, porque não tem aporte, e o número de funcionários aposentados é muito maior do que o que se arrecada para pagar. Você está entendendo?
Então eles não deixaram, não saiu nenhum recurso do município, pelo contrário, o que não podia depositar, não depositava para pagar o salário deles, que nunca deixaram de receber, o salário deles, e o que podia foi dividido, parcelado, e ficou se pagando, aí foi criando os recursos, os fundos ali dentro, tá? Os fundos ali dentro, e diversos outros. E começou o INSS a fazer. O Brasil, quando a gente fala de previdência, é a previdência municipal, não é assim? Um fundo de previdência. Qual é o fundo de previdência nacional do Brasil todo? O INSS. Qual foi a reforma, a grande reforma que eu fazia, e todos os presidentes gritando, ou fazia a reforma da Previdência, ou o país, o aposentado não receberia mais. Qual foi o país que fez isso agora em 2017? Quem foi o país? Brasil. O Brasil fez porque o INSS não suporta. E o INSS, ele fez uma grande reforma da Previdência, uma grande reforma trabalhista, onerou demais o trabalhador, não foi assim? Onerou demais as empresas, a carga tributária do Brasil virou uma coisa insuportável para todos nós, e ali, o Brasil, ainda hoje, todos os meses tem um rombo bilionário no seu fundo de previdência, que é chamado INSS. O do município de Condado é chamado FUPRECON e o do Brasil é chamado INSS. Você está entendendo? Então é essa conta que não vai bater nunca, porque não se paga. Então dessa forma, tá? Agora, você acha que ele chegou saudável, logo depois da minha saída, por exemplo, eu saí em 2012, e ele chegou saudável com a prefeita Sandra Félix, graças a quê? A base construída de 2004, de 2005 a 2012. Se ele não tivesse sido construído uma base saudável e ali injetando um pouquinho, tá certo? Ele não tinha chegado lá em 2013, ou ela fez um milagre? Vá lá, olhe nas contas públicas que não tem nenhum milagre. Vá lá na do prefeito atual que não tem nenhum milagre. Tá certo? Não tinha, meu amigo. Agora eram escolhas que tinham que ser feitas naquele tempo. O município não tinha esse aporte de novos recursos que eu disse a vocês, né? Que nenhum mês é menor do que o do mês do ano anterior, nenhum ano é menor do que o ano anterior, entendeu? Então, é dessa forma a questão do fundo de previdência. E aí, eu e a torcida do Flamengo todinha, chamada prefeitos, receberam esses processos, tá certo? Como o prefeito daqui, atual, e outro também tem esse tipo de processo. Você acha que ele não está cheio de processo? Não, ele está cheio de processo. Tá certo? Ah, mas as contas foram aprovadas. Amigo, se for por conta, essa questão de conta de Tribunal de Contas, isso aí eu nem esquento a cabeça. Porque era excedente de pessoal, porque eu não contratava uma pessoa e demitia ela no outro mês que a receita caía. Eu deixava lá, pagava, dava um jeito e ficava com ela lá demitida. Então, por isso aí não é problema, inclusive está tudo eliminado já. Eu fui, inclusive, absorvido de tudo isso já. A questão de poder ou não ser candidato por causa desses fatos, né? Previdência, INSS, essa coisa, de fundo de previdência, esse tipo de coisa, tá? Ali dentro. Eu vou para uma coisa importantíssima. Eu tenho, e eu vou passar para vocês, porque aí é um canal de informação importantíssimo, e principalmente com esse nível de debate, eu vou passar para vocês a prestação de contas, o relatório, uma reunião de prestação de contas da prefeita que me sucedeu, que nós a elegemos ali dentro. E eu tenho lá a reunião pública com todos os slides, ela dizendo o que era débito e o que não era débito. Tá? Ali dentro. Então, aí eu tenho isso. Eu poderia ter sido candidato em 2020, decidi não ser candidato, acreditando que aquela terceira via não tomaria a decisão de facilitar a vida do prefeito, mas ali eu caí no conto eu achei que não tinha um plano, mas tinha um plano de 2020 para ser dado ali a troca, né? Feito a troca de 2020 por 2024. Foi feita assim, né? Nos bastidores políticos, essa coisa de bastidores, de picuinha, de coisa e tal, entendeu? Que o coitado de Samuel foi iludido lá e aqui, né? Tá entendendo? Nesse meio tempo aí, nesse tempo todo aí. Então, aí tem esses processos. Aí diz, doutor Edberto não está afiliado, doutor Edberto não tem nem filiação, então ele não pode ser candidato. Meu amigo, eu já vi deputado aqui dentro do município ser candidato aqui dentro, nem filiado era, tornozeleira eletrônica, tá certo? Aqui dentro do município, foi eleito, assumiu e hoje tá aí. Tu tá entendendo? Uhum. Então, amigo, eu nem sentei ainda na frente de um delegado, nunca na minha vida. Nunca.
Tá certo? Nunca. Então, está muito longe disso tudo e eu estou deixando a justiça ser feita. E o caminho da justiça está aí. Por exemplo, recentemente teve vários processos dando lá improcedente. Se o problema era INSS, era Previdência, né? Previdência própria, fundo de Previdência, e foi dado improcedente no ano seguinte, por que é que os anos anteriores não também vão dar improcedente? Você está entendendo? Então é a questão de justiça. Agora, existe uma torcida do Palmeiras bem grandona também, tá certo? Doida para que isso não aconteça, porque tem medo de uma disputa ali dentro. O que ninguém deveria ter, tá? Pelo contrário, você não pode ganhar do outro no tapetão, né? Puxando ali o tapete, você tem que ganhar nas ideias, na sua capacidade de fazer, porque senão a gente corre o risco de ter ali um prefeito que vai resolver os seus problemas pessoais, da sua empresa, de sua família e tal, e como aconteceu recente, né? E aí o município fica de novo dessa forma que está aí. E não está bom para nós todos que estamos aqui e fazemos parte da vida cotidiana do condado. Claramente.